Olá novamente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de AVR. Eu sou o professor Rodrigo Resch e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem C. Até agora nós estudamos um pouco sobre o hardware do AVR, utilizando como base a linguagem Assembly. Como eu já havia comentado com vocês no começo desse curso, eu gosto bastante da linguagem Assembly para apresentar esses primeiros recursos, conseguir entender um pouquinho melhor sobre o hardware de um determinado microcontrolador. A partir de agora, a gente vai falar de recursos um pouco mais avançados, como interrupções, por exemplo, e isso eu já gostaria de passar em linguagem C para vocês. A partir de agora, vocês vão entender que projetos mais complexos exigem aí algoritmos muito mais complexos e, para facilitar aí a parte de programação, nada melhor do que entender um pouco sobre uma linguagem de alto nível quando se fala de microcontroladores, tá bom? Bom, para falar de forma bem resumida, para quem já conhece linguagem C, vocês vão ver que na verdade a sintaxe ela não muda absolutamente nada, tá certo? Ela é idêntica à sintaxe utilizada para programação de linguagem C de computadores. O que vai mudar aqui é a utilização de algumas bibliotecas e também alguns conceitos novos que vocês vão ter que entender que agora você não está trabalhando com processador, com hardware computacional, com hardware de computador. Você está trabalhando com hardware de microcontrolador. Isso vai mudar bastante a forma na qual você deve visualizar o seu programa, principalmente na criação de variáveis locais, variáveis globais. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar, galera, é que aqui não é um curso de linguagem C. Eu vou falar um pouquinho de linguagem C aqui nessa aula, nesse vídeo, mas a ideia não é dar um curso completo de linguagem C. Eu acredito que se eu fizesse isso, eu iria fugir muito do meu foco aqui. Então as aulas serão mais objetivas. Caso você não conheça a linguagem C, sinta dificuldade em alguma coisa com relação a essas aulas, você pode fazer perguntas aqui no vídeo mesmo, na plataforma, ou então eu recomendo muito que você assista a aulas de linguagem C, principalmente relacionadas aos temas que eu vou tratar aqui, no YouTube. Então lá você vai encontrar diversos cursos de linguagem C que vão desde o zero até a parte mais avançada de ponteiros, aí, por exemplo, que são muito bem explicados, que possuem aí uma edição muito boa. Então eu recomendo fortemente que, se você não conhece nada de linguagem C, parta para esses vídeos aí depois, tá ok? Aqui eu vou dar uma explicação bem sucinta, não vou ficar entrando em méritos, em detalhes de cada uma das funções, mas acredito que seja o suficiente para que vocês entendam um pouco sobre a linguagem em si e por que eu quero ensinar ela nessa etapa do curso, tá ok? Então vamos lá. Lá na aula 5 do material de apoio que eu passei para vocês, é uma aula dedicada somente para linguagem C, tá ok? Então são algumas páginas aí que vão falar aí da sintaxe e vão dar vários exemplos de como que ela funciona para o microcontrolador AVR. Então vou explicar algumas coisinhas aqui iniciais. Primeira coisa que a gente precisa entender. Diferentemente da linguagem Assembly, a linguagem C é uma linguagem de programação estruturada, ou seja, ela tem blocos muito bem definidos. Em Assembly a gente viu que é praticamente uma receitinha de bolo ali que a gente vai escrevendo comandinho por comandinho, e a linguagem C não. A linguagem C, por ser uma linguagem de um nível mais alto, ser mais fácil do programador entender, nós precisamos interpretar ela de uma forma um pouco diferente. Ou seja, aqui, se a gente vai setar um bit do microcontrolador, ou então fazer um looping, a gente tem que entender que por trás do looping criado em linguagem C, existe toda uma sequência que é gerada em Assembly, e isso é feito pelo compilador, tá bom? É por isso que um código de linguagem C que faça a mesma coisa que a gente faz lá em Assembly, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui de um pisca-LED. O mesmo código feito em Assembly, o mesmo código feito em C, são de tamanhos totalmente diferentes.
geralmente linguagem C o tamanho do código fica um pouco maior, tá? Mas a facilidade para programar também é muito maior. Isso acaba ajudando aí o programador na hora de determinar qual que é a linguagem que vai ser utilizada. E por ser uma linguagem estruturada, nós separamos todo o nosso programa em funções. Então, por exemplo, a função principal de um programa em linguagem C é chamado de main. Então, sempre que você enxerga uma função aqui, ó, chamada main, e ela tem esse abre-chave e fecha-chave, é a função principal de um programa de linguagem C. E isso é independente de plataforma. Então, eu posso estar programando para computador, posso estar programando para sistemas embarcados, para Raspberry, tanto faz. Todo programa de linguagem C terá uma função chamada main. Esse retorno da função, que está aqui, ó, int main, às vezes vocês vão enxergar também como void main. Tá? Para sistema embarcado, por mais que o compilador possa gerar ali uma observação, alguma coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no MPLAB, isso não é importante na função main, tá ok? Isso é bastante importante quando você trabalha em programas que são de Windows. Então, o Windows exige ali um retorno para que um programa seja dado como executado corretamente ou não, mais ou menos essa a ideia. Mas esse int main aqui também pode ser void main, principalmente nos programas de sistemas embarcados. Então, não interessa o que tem antes da função main ou o que tem depois da função main, é aqui que o nosso programa será executado. Uma outra observação bastante importante com relação a sistemas embarcados. A gente viu lá em Assembly que todo programa ele precisa ter um loop infinito, para que ele não faça leitura de posições de memória que a gente não tenha tido acesso, né, quando nós fizemos o nosso programa, tá certo? No caso de Assembly, o que nós fazíamos? Tinha todo o nosso programa e no final a gente colocava um rjump para o início do programa novamente, um rjump loop, por exemplo, que fechava aquela malha e fazia com que o nosso programa ficasse naquele loop infinito. Aqui nós não utilizamos nenhuma função do tipo de desvio incondicional, como no caso o rjump. Aqui nós trabalhamos com a instrução while ou qualquer outro laço de repetição. Então, como que funciona a função while? A tradução literal de while é enquanto. Enquanto o valor que estiver dentro desse parênteses aqui for verdadeiro, ele permanece executando o que está dentro dessas duas chaves aqui, ó. Então, abre chave, fecha chave. Todo o código que estiver aqui será executado de forma infinita. Por isso que nós chamamos dele de loop infinito. E por que eu coloquei o 1 aqui dentro? Porque na linguagem C, o que é considerado verdadeiro e o que é considerado falso? Tudo que for diferente de 0 é verdadeiro. E se for 0, é falso. Nesse caso, se eu coloco o 1 dentro da condição do loop while, significa que isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, executa isso aqui infinitamente. Quando que esse 1 vai ser falso? Nunca. É impossível que isso aconteça porque 1 é uma constante, não tem como ela ser 0. Se isso aqui fosse uma condição com um operador lógico, por exemplo, aí sim poderia acontecer disso aqui ser falso em algum momento. Mas não é o caso. Então, a gente acabou de criar um loop infinito utilizando um laço de repetição da linguagem C. Se a gente for fazer uma comparação com o Arduino, esse while 1 aqui é o void loop do Arduino. Basicamente é isso, tá bom? E tudo que for escrito antes desse while 1, ele vai ser executado apenas uma vez. Se o nosso programa começa a executar daqui até chegar no while, ele vai executar todas as linhas de código que estão entre essa chave e o while. Então, isso vai ser executado apenas uma vez. Podemos fazer uma analogia, de novo, com o Arduino, falando o seguinte: o que está entre a chave aqui do int main e o while é a função void setup do Arduino. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro aí para vocês. O que é colocado aqui é executado apenas uma vez
e o que é colocado dentro desse looping executado de forma infinita. Todo programa de sistema embarcado de microcontrolador possui um looping infinito, tá? Sem exceção. Não existe sistema operacional para que ele possa voltar para responder aqui dentro de um microcontrolador. Beleza? Dando continuidade aqui, uma das principais diferenças com relação à programação de linguagem C para PC se dá na utilização das bibliotecas. Então, na linguagem C, é muito comum, quando a gente cria um programa novo, colocar aquele include stdlib.h, ou então include stdio.h. Essas bibliotecas elas são essenciais para a gente lá em linguagem C, porque elas possuem funções necessárias para que a gente possa acessar algumas funções do sistema operacional, algumas funções do computador, como acessar a tela, como acessar o teclado, enfim. A gente tem aí inúmeras funcionalidades para elas. Existem muitas outras que também são compatíveis, inclusive, com microcontroladores. No caso do AVR, a gente vai ter outras bibliotecas que são essenciais. Não que essas não tenham uma certa importância, tá? Elas existem também no universo de sistemas embarcados, mas a gente não vai entrar no mérito por enquanto. As bibliotecas que são essenciais para a gente são aquelas que o fabricante determinou e mapeou para a gente todos os registradores. Então, da mesma forma que no Assembly a gente consegue fazer o acesso dos registradores pelo nome e não pelo endereço deles, por exemplo, eu quero acessar o port B. Ao invés de eu escrever o endereço do port B no programa, eu posso muito bem simplesmente escrever o nome port B, porque o próprio fabricante já criou uma biblioteca para a gente, compatível com o compilador, que faz essa analogia, faz essa substituição de forma automática. E aqui é a mesma coisa. Por exemplo, essa biblioteca aqui, ó, include avr/io.h. Essa biblioteca io.h ela nada mais é do que o mapeamento dos registradores. Eu vou abrir ela para vocês darem uma olhada depois lá no MPLAB e vocês vão ver que ela nada mais é do que um monte de definições em linguagem C falando assim, ó, port B é igual a tal endereço, o port C é igual a outro endereço, tá? Tal registrador é igual a tal endereço. Basicamente é isso, tudo bem? E ele vai aí se adequar dependendo do microcontrolador, do modelo do AVR que a gente trabalha. E temos outras bibliotecas que são bastante importantes e úteis. Então, na pasta útil lá do compilador, existe uma biblioteca chamada delay.h. Essa biblioteca habilita para a gente as funções de atraso. Então, as funções lá de delay milissegundos, delay microsegundos, que a gente acabou não trabalhando em Assembly. E aqui tem outros exemplos. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca que habilita funções para escrita e leitura da E2PROM do AVR. Tem uma outra biblioteca que habilita as funções utilizadas para interrupções. Isso aqui vai ser extremamente útil para a gente ir no próximo tópico, tá ok? Então isso ajuda muito a gente, pessoal. E para a gente finalizar esse vídeo, com relação ao acesso aos registradores, aqui vai ter uma mudança com relação ao Assembly. Então lá a gente precisava sempre fazer a atribuição de um registrador, primeiramente num registrador de uso geral, e depois eu colocava uma outra instrução, que era a out nesse caso, para atribuir o valor para um determinado registrador de uso especial. Aqui é bem diferente, é muito mais fácil. Simplesmente eu utilizo o operador de atribuição da linguagem C, que é o operador de igual. Com isso, eu simplesmente consigo jogar um valor diretamente para um registrador, tá? Seja ele de uso geral, seja ele de uso especial. Aqui tem um exemplo, né? Então eu quero determinar o port B como entrada, então eu simplesmente coloco lá o ddrb igual, aí a sintaxe de binário, que é 0b, e o valor em binário que eu quero colocar dentro deste registrador. Mesma coisa, port B igual a 0b e o valor em binário que eu vou colocar. Em vez de eu colocar duas instruções, né, o LDI e depois o out. Isso é feito automaticamente após
compilarmos o programa. Beleza? Galera, então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenha ficado claro essas ideias iniciais aí com relação à linguagem C. E agora o próximo vídeo já vai ser um laboratório mostrando como que a gente faz um programa de linguagem C dentro do MPLAB. É o nosso primeiro exemplo aí. Então não percam!